Ônibus Hacker, conhecimento, informação e aprendizado para os belo-horizontinos. Exposição Contemplações, artes plásticas no ambiente acadêmico. Fundador da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas, é homenageado pelo ano do centenário. Hoje é dia 25 de junho, começa agora o Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá, boa tarde. Imagine adquirir conhecimentos, participar de oficinas e workshops ministrados dentro de um ônibus itinerante. Tiago Welter traz detalhes da iniciativa que tem atraído pessoas em todo o estado, ansiosas por novos aprendizados. Isso é uma idealização coletiva, né? O ônibus Hacker é um coletivo. Estão acontecendo duas coisas aqui hoje, elas são mais ou menos emboladas. Uma é as oficinas e o workshop de dados abertos, que é uma parceria do Laboratório de Cultura Digital com a Controladoria Geral da União, parte do plano de governo de dados abertos do Brasil, e que a ideia é sensibilizar um pouco governo, sociedade, cidadão, jornalista, hacker, desenvolvedor, no uso de dados abertos e da informação pública de uma maneira mais qualificada em tempos de internet. Legal, ponto e vírgula. O ônibus Hacker é mais ou menos a mesma coisa, ele é um circo itinerante, uma grande oficina mambembe que traz dentro dele uma série de pessoas e práticas ligadas a compartilhamento de informação, a empoderamento político, a autonomia, software livre. Depois de conhecer algumas cidades mineiras, o ônibus Hacker traz oficinas e workshop a Belo Horizonte, onde encerra a viagem. Aqui, o evento contou com a parceria do projeto Plug Minas e do Movimento Minas. Plug Minas ele é um centro de formação e experimentação digital que atende jovens estudantes de 14 a 24 anos que estudam ou que se formaram em escolas da rede pública. Ele tem vários núcleos, várias escolas de formação no campo da arte, da tecnologia, empreendedorismo, idiomas, e esses jovens se inscrevem, participam de um processo seletivo e passam períodos que vão de 6 meses até 2 anos e meio, de acordo com o curso, estudando aqui. Além de uma série de atividades culturais, workshops e cursos de curta duração que a gente faz, que são essas atividades de experimentação. Esse é um projeto que a gente já conhecia, né, e acompanhava de perto, e os organizadores eles nos procuraram, falaram que queriam vir a Belo Horizonte e nós facilitamos com que isso ocorresse. Então procuramos aqui o Plug, né, que é um espaço que tem tudo a ver com essa proposta, justamente para que eles pudessem ter um lugar onde fosse reunidas as pessoas que têm a ver com isso. Então aqui nesse workshop tem pessoas que são do governo, tem pessoas que são da sociedade, pessoas da imprensa, pessoas interessadas, né, da sociedade civil. E o Movimento Minas, ele foi a gente ajudou na divulgação, né, para trazer as pessoas aqui nessa temática que é muito importante e que ainda está um pouco incipiente dentro do Brasil, né. Em 2 dias de atividade, as oficinas livres foram direcionadas aos alunos do Plug Minas, enquanto o workshop de dados abertos foi procurado por profissionais e curiosos. O Plug Minas sempre traz coisas interessantes, dinâmicas, assim, que a gente questiona, argumenta para nosso crescimento também. E o ônibus Hacker são, assim, muito a ver com o meu núcleo, que é o Icabum, as oficinas, tudo, interativas e, assim, são coisas que eu posso levar para a minha vida inteira. Participar desse workshop significa incentivar a utilização dos dados pela sociedade, né? E nós, como governo, nós temos que fomentar essa política de transparência e trazer o cidadão para participar da gestão pública. Então eu vejo essas iniciativas como excelentes iniciativas que fazem com que as pessoas pensem mais como que elas podem utilizar, quais dados solicitar do governo, como que a gente pode fazer essa interação e trabalhar cada vez melhor, né, o governo, a sociedade, melhorar cada vez mais essa relação. Contemplações é o que propõe a exposição em destaque no Espaço Cultura e Fé, no prédio 7, do campus Coração Eucarístico da PUC Minas. As obras de arte podem ser vistas até sexta-feira, dia 28. Alain Milânio foi conferir o trabalho do artista plástico e jornalista Fernando Carvalho.
peças em madeira que retratam a figura de Jesus Cristo. A exposição do jornalista e artista plástico mineiro Fernando Carvalho buscou a inspiração sacra para as obras que compõem Contemplações. É para que a sociedade em si tenha tempo de sentir o sacro em seu interior. Essa composição, ela está inserida no sentimento íntimo meu. Foi um período da minha vida que eu senti que havia necessidade de expressar um sentimento de relação humana com o espiritual, que seria então o caso das mutilações, desse desequilíbrio anatômico. A PUC Minas, através da Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários, abre espaço e traz as artes plásticas para a comunidade acadêmica. Aqui, todos podem desfrutar de um ambiente agradável e apreciar a cultura e a arte dentro da própria universidade. Esse espaço é um espaço privilegiado no ambiente da universidade. A posição dele central não é à toa, né? Ela tem um sentido, um significado, porque a cultura acadêmica, científica, da formação profissional, ela passa por essa cultura mais ampla, mais geral, da formação humana, da formação social, da formação cidadã. E aqui um pouco representa esse espaço. Então, com o piano, a música que é um patrimônio que carrega valores, tradições, identidades, memórias da humanidade. A livraria, igualmente, um espaço privilegiado de reuniões e um café. E aqui esse espaço reservado às exposições, com uma linguagem diferente, que é a linguagem das artes. E aqui, no caso dessa exposição, a linguagem da arte, das esculturas. E do Fernando Carvalho, que nos presenteia com esses símbolos, com essas imagens da vida real, né, que é a cruz, o crucifixo, a vida humana, né, nesse conjunto fantástico da obra dele, que é com essa base que parece uma cidade, um morro, né, e aí a vida humana, né, crucificada, presente nas suas várias formas, e com essa linguagem significativa compondo a nossa formação, o nosso espaço da universidade, né. Faz um convite porque é um lugar muito privilegiado, as pessoas têm elogiado muito, né? Vem aqui, toma um café, lê um bom livro, compra e numa audição de música, de boa música e também na visualização dessas imagens presentes aqui, desse convite da exposição Contemplações do Fernando. Sejam bem-vindos, todos aqui, né? Ele foi um profissional de múltiplas faces, jornalista, jurista, filósofo e político brasileiro. No dia 14 de maio de 1913, o Brasil ganhou uma das figuras mais célebres e notórias da história. O mineiro Edgar de Godoy da Mata Machado, que se estivesse vivo, completaria 100 anos. Uma vida marcante como a dele não poderia passar em branco. O centenário do professor Edgar da Mata Machado foi celebrado em solenidade na Academia Mineira de Letras. O evento marcou também a primeira atividade oficial do novo presidente da academia, o professor Olavo Romano. O professor Edgar da Mata Machado é uma figura múltipla de jornalista, professor, filósofo, tradutor e, sobretudo, um militante cristão. Acho que esse é o grande, o que distingue fortemente a figura do professor Edgar. O meu pai foi acadêmico, né, eleito aqui para a Academia Mineira de Letras. Então, para nós da família, hoje é um acontecimento muito importante. Essa academia está celebrando o centenário do nascimento dele. E eu e toda a família estamos muito felizes, eu especialmente, porque vou fazer um discurso em nome da família, agradecendo ao Patrus Ananias, que é o acadêmico que tomou essa iniciativa, e tentar contar um pouco dos casos do meu pai, que foi um homem cheio de qualidades,
e que nos transmitiu essas qualidades. O professor Edgar da Mata Machado foi uma pessoa muito importante na história de Minas e do Brasil. Ele foi um grande jornalista dos anos 1940. Os artigos hoje estão em um livro chamado Memorial de Ideias Políticas, que foi editado pela Vega, editora Vega. Ele foi um notável professor e pensador. Começou como professor de filosofia nas faculdades de filosofia, que depois foram integradas pelas universidades federal e católica. Grande professor, pensador do direito, com alguns livros publicados, como Contribuição ao Personalismo Jurídico, Direito e Coerção, que é a sua tese de catedrático e que é um livro de referência na tradição do pensamento cristão, Elementos de Teoria Geral do Direito. Foi um grande militante político, foi deputado estadual, antes foi secretário de governo, naquela época era chefe da Casa Civil do governador Milton Campos, depois deputado estadual, trabalhou também no governo do Magalhães Pinto, participou de um grande movimento que teve em Minas, que foi o Movimento Político Popular. No governo Magalhães Pinto ele implantou a Secretaria de Trabalho e Cultura Popular, sempre muito ligado aos movimentos populares, sempre muito comprometido com a liberdade, com a democracia, com a justiça social, com a causa dos pobres, dos trabalhadores, da juventude. Confrontou de maneira muito digna a ditadura pós-64. Deputado federal pelo antigo MDB, teve o seu mandato cassado pelo ato institucional número 5, os seus direitos políticos suspensos. Foi aposentado como professor na Federal, impedido de lecionar na Católica, e teve o filho, José Carlos, morto sob tortura. Então eu penso que essa homenagem ao professor Edgar, que foi membro da academia, é muito justa e oportuna. Esta edição do Espaço PUC chega ao fim. Não se esqueça de mandar sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Confira essas e outras edições do programa também pelo nosso canal do YouTube. Amanhã, como você já sabe, nós temos um novo encontro às 5h30 da tarde. Eu espero por você. Obrigado pela sua companhia e até lá!